E vambora, porque esse caso que eu vou trazer agora ainda repercute muito e a gente tem algumas atualizações. A gente falou ontem de uma mulher que foi encontrada morta na piscina de um quarto de motel aqui na zona oeste de São Paulo, na Marginal Pinheiros, e segundo a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência. O local também não tinha indício nenhum de crime, gente, além de garrafas de bebidas que estavam vazias. A Paloma estava acompanhada do Danilo Amado, esse homem que saiu do motel após negar o pagamento de uma prorrogação do serviço sexual. Ela foi encontrada morta horas depois, ainda vestida, boiando na piscina. O homem retornou ao motel com uma outra mulher e foi informado sobre essa morte. Ele prestou depoimento à polícia e foi liberado. E agora a polícia está investigando o caso como uma morte suspeita, enquanto está aguardando os laudos periciais, mas a Carla Albuquerque tem mais informações para gente. Exatamente. O que acontece? A polícia pediu vários laudos, inclusive o toxicológico. A gente precisa aguardar para entender a causa da morte dessa mulher. O laudo de necropsia ainda não ficou pronto, até para entender se ela teve, de fato, uma morte súbita, um infarto, se ela tinha algum problema congênito que ninguém sabia, porque ela é muito jovem, né? Aparentemente, uma mulher saudável. O que a polícia explica é que a olho nu não se encontrou nenhuma marca de violência. Mas isso a gente também precisa aguardar. Eu conversei com o pessoal da polícia para ter certeza que não tem nenhuma outra marca de violência no corpo dela. E estão fazendo também. Lógico, gente, vão encontrar possivelmente marcas de uma relação sexual. Ela foi lá para fazer isso, né? Então, a questão é se tem alguma brutalidade, alguma violência no corpo dela. Aparentemente, a olho nu não tem tipo nenhum hematoma, nenhum corte, nenhum ferimento. Mas isso não significa que não tem algum outro tipo de violência. Temos que aguardar. O mais estranho é esse homem ter voltado. O que ele alega? Que ele pagou o programa para a autoridade policial, ele foi ouvido e ele alega o seguinte: ele foi lá e pagou o programa, um combinado X de valor de dinheiro, que, se não me engano, foram R$ 500. E aí terminou o determinado programa, ele também havia pago ali o período, né, aquela coisa que chamamos do pernoite no motel, e ele falou: olha, eu quero estender. Aí parece que ela cobrou mais um determinado valor, a mesma quantia. Por hora, né? Por hora. Ele achou caro, falou: então tá bom, então eu vou embora. E estava tudo pago, ela falou ok, ela decidiu continuar ali. Foi essa informação que a polícia apurou. Só que ele vai pegar e vai voltar com uma outra mulher, já não para encontrar essa, né? Porque no começo as informações estavam um pouco desencontradas. Ele vai voltar com uma outra mulher para um outro programa. Ou seja, o homem realmente estava na vontade do programa ali, Não, né? ele tava querendo, né? Ou, Tomou um Tadalafila. ou o primeiro programa não deu certo. Que seja, né? Não sei, mas ele pediu. Mas, ô, Carla, Ele conta que ele pediu a extensão de mais eu ouvi dizer que nesse mesmo motel já aconteceram Sim. outros casos semelhantes de pessoas serem encontradas mortas na piscina. Isso. Por uma questão da sucção do motor da piscina, é isso? Isso. Essas piscinas, né, elas têm uma bomba. E o que acontece? Já foi, inclusive quem trouxe essa informação para a gente é de fonte segura, são policiais, que pessoas, ao entrarem na piscina, principalmente mulheres com cabelo comprido, têm a sucção do cabelo e elas acabam se afogando. Infelizmente, gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Não só em motel, em qualquer piscina que tenha essa sucção, dependendo se... Você precisa ter uma proteção ali, por isso que muitas piscinas têm o que a gente chama que é uma peneirinha, já viram ali? É uma tela, É uma telinha, exatamente. Para você não escorregar e não... E o cabelo, porque puxa, e você não consegue tirar, você se afoga. Entende? Então, assim, já aconteceu que era exatamente um problema nessa parte ali da piscina, que não tinha essa determinada proteção, pessoas acabavam morrendo afogadas. A gente tem vários casos de mortes em motel. Aí não são só dentro de piscina. Tem desde feminicídios, tem pessoas que vão acabar, né, performando horas e horas e horas ali de sexo e, na sua exaustão, acabam tendo complicações cardíacas. Eu fiz um levantamento aqui dos boletins de ocorrência.
Tá? E assim, Em motel. em motel, são 17 casos de homicídios. 17 casos. Sim, temos 6 Bastante, hein? casos de autoextermínio, temos 10 casos de mortes acidentais, temos, que seriam mortes acidentais, né? Isso, o cabelo ficar, né, preso nessa bomba de sucção. 7 de mortes Eu naturais. só não consigo entender, assim, ela deve ter tomado, assim, pensando, claro que existem várias hipóteses, mas ela deve ter tomado uns goró, sei lá o que que ela injetou de substância e ficou loucona. Uhum, Aí no que ela ficou loucona, ela apagou. uhum. Aí no que ela apagou, ela, sei lá, apagou ali perto da piscina, caiu na piscina. E Isso. aí o motor suga, é isso? Aí o motor Porque suga. como é que o motor suga uma pessoa que tá na piscina Não, sem... se você às vezes vai dar um mergulho, abaixa a sua cabeça, né? E o cabelo fica preso. Ah, Então, entendi. assim, é mais comum do que Entendi, você tá ali dentro. Tem entendi. até um caso que eu pedi o boletim de ocorrência, já é um caso mais antigo aqui de São Paulo, onde estavam ali um casal, e era assim, eram namorados. Ele vai tentar salvar a namorada, mas ela ficou muito tempo embaixo da água e a sucção era muito forte, era muito potente. Ela chega ainda com vida no hospital, mas ela veio a óbito. Teve um outro que teve um problema interno numa dessas bombas também, que ela vai chegar a aumentar o calor. A mulher teve queimadura de terceiro grau. Nossa, Ela Carla. também vai morrer num hospital dias depois, por conta dessas queimaduras. E a gente tem 11 casos de overdose também. Então, a gente precisa entender o que aconteceu, porque ela foi encontrada com roupa. Não é natural. Não é que ela estava ali, sei lá, ainda nadando e que, sabe? Por que uma pessoa entraria com roupa dentro de uma banheira de motel? Então, se ela entrou, por exemplo, com roupa, ela não não necessariamente estava ela estava estava em Você banho sabe ali o na que piscina, parece né? um pouquinho a história do Adalberto? Ele não caiu no buraco, ele foi colocado no buraco. De novo, ela na piscina, ela entrou de livre e espontânea vontade nessa piscina, mas por que ela entraria de roupa, Mas né? você acha que, por completamente exemplo, pode vestida? ter tido um afogamento por parte desse cara? Ter A polícia jogado está ela para baixo e investigando. segurado ela até o motor, Ele será? ainda, ele está na condição de testemunha, ele não está na condição de investigado, até porque tem relatos, sim, de pessoas da administração ali desse motel que informaram que ele havia saído com a permissão dela, ou seja, existia permissão, então ela estava viva. Se ela estava viva, como é que ela veio a morrer? Como é que ela veio a óbito? Ela bebeu demais? Ela consumiu algum remédio? Ela consumiu alguma droga? Então, tudo isso a gente ainda precisa aguardar, né, o laudo de necropsia e os laudos toxicológicos para entender o que aconteceu com essa Não, mulher. esse caso, Ela era- esse ela é caso muito parece nova. filme, gente. Parece filme. Havia uma terceira pessoa? Então, Aquela história do ainda porta-malas? as câmeras foram pedidas, também foram levadas, estão sendo analisadas. Isso é tudo muito recente, gente. Aconteceu há poucos dias atrás. Então, o que é estranho, sei lá, não sei se é estranho, né? Mas é um comportamento. Ele volta no mesmo motel com outra mulher, entende? Será que isso significa que ele não tem culpa nenhuma? Será que está tentando acobertar? Todo mundo fica elocubrando, mas nesse momento a gente só está elocubrando porque a própria tudo chute polícia agora, tudo está chute. investigando. Ninguém né? sabe nada. Não é? E quando você olha, por que a gente ter estatísticas é muito importante? Não, os números não são tão pequenos, são muitas mortes. Mas em essa motel. informação que a gente deu agora, que Da mostra... banheira. Não, que não houve sinais de violência. Isso deixa o caso cada vez mais intrigante, Sim, né? sim. Porque se ela tivesse De apanhado novo, lá e tal, é uma sinais de coisa. violência aparente. Exato. Que é o quê, Carla? Explica pra gente. É o cara, por exemplo, que Por pegou exemplo, forte. O que é um saber se sinal de tem violência um aparente? corte no corpo dela, se tem algum hematoma, tipo, né, se ela estava machucada. Então, aparentemente, quando a polícia olha e é feito aquela primeira, que eles chamam de anamnese, né, não se encontrou nada. Agora, o IML vai fazer, né, todo um bom trabalho para saber se ela não teve nenhuma sufocação, se ela engoliu alguma coisa que não deveria, se ela não se sufocou, se foi autossufocação, se foi uma sufocação provocada. O que aconteceu? Roupa, né? Por que ela estava Por de que roupa? ela estava Estava de roupa
porque chegou e não aconteceu nada, ou estava de roupa porque se vestiu para ir embora, sabe? Entende? Aí vão ver se ela não tem nenhuma lesão na cabeça, porque isso tudo, primeiro você olha assim, depois quando você começa, né? Porque eles abrem o corpo da pessoa, né? Então, para encontrar se não tem nenhum inchaço na cabeça. Examina as unhas As unhas pra saber. Porque normalmente quando você tem uma... Mas, de novo, como ele tá ali, né? Tipo, gente, eles estavam numa relação sexual ali. Então, se ele também encontrar Claro. marcas dele no Pode corpo ser que dela encontre mesmo. e vice-versa, Sim. isso não significa muita coisa. A questão é se tinha violência. Violência é ela estava machucada, ela tinha cortes, ela tinha hematomas visíveis. E não tinha nada. E isso é a informação que a gente recebeu. Agora, a gente precisa saber como é que ela estava internamente. E isso demora um pouquinho mais. E agora a investigação vai rolar justamente no intuito de entender o comportamento dele, né? E o que, por exemplo, só para entender, Carla, como é que ele sai da condição de testemunha para investigado? Por Baseado no quê? No quê? Então, vamos lá. Digamos agora que a polícia encontre, enfim, um hematoma na cabeça, Tá. que não estava visível, então tem uma lesão. E digamos que o ML diga, não, essa mulher morreu em decorrência de uma lesão na cabeça. Bom, então como é que ela se lesionou? Ela foi uma autolesão? Alguém bateu na cabeça dela? Quem foi a última pessoa a estar com ela seria ele. Pediram as câmeras para ver se ninguém mais entrou naquele quarto. Sei lá, algum funcionário entrou, alguém da limpeza, não se sabe. Ela andou e caiu e bateu a cabeça, então essa autolesão foi da queda. Então, tudo isso, eles vão precisar o quê? Voltar no tempo e fazer testes. Ah, muito bem. Então, a gente vai olhar para ver se não tem nenhuma fratura aqui, né, nessa parte, né, do pescoço, se ela está completamente ok ou se ela sofreu alguma coisa. Porque nós temos vários ossos aqui e, dependendo da compressão, né, você tem uma esganadura e aí o que acontece? Isso vai ser comprovado. Ah, ela engoliu alguma coisa e se sufocou. Como? Né, ela engoliu, encontraram vômito, como é o caso da Isabela Nardoni, nas vias aéreas. Mas por quê? Porque ela estava tentando respirar e não conseguiu? E aí vem uma investigação Aí pesada vem em uma cima, investigação. que às vezes é lenta, né? A gente Consumo quer as de respostas mais rápidas, drogas mas é foi lenta. alto, baixo, mas então tá. É o caso do Matthew Perry, gente. Sim. Quando a gente olha para o Matthew Perry, ele também ele foi encontrado morto numa banheira. Por quê? Porque ele tinha no corpo dele uma dosagem de ketamina altíssima. Foi ele que aplicou a ketamina? Não, não foi. Foi o assistente dele. Mas o assistente dele aplicou devido a um pedido do médico dele. Ele fazia uso de ketamina medicinal. Qual foi o grande problema? Ele não poderia ter ficado desatendido. Então, o assistente aplicou, saiu, foi passear. Essa ketamina em altas quantidades, ela precisa ser aplicada em um consultório, numa ala ambulatorial ou num hospital. Sim. E nada disso foi feito. Tanto que olha a quantidade de pessoas, no caso do Matthew Perry, que entraram na linha do crime. O assistente, o cara, né, que é o traficante que ele compra, né, porque ele comprou de um traficante, os 2 médicos que disseram como aplicar a ketamina, e agora esses 4 já se declararam culpados. Agora a rainha da ketamina, que é a mulher que distribui. E ela ainda teve a ousadia de dizer, mas eu nunca conheci o Matthew Perry. Mas ela irá a julgamento agora, e a gente vai trazer as informações. Muito bem, a gente vai acompanhar esse caso de perto aqui, porque isso aí vira meio que uma novela, né? Cada notícia nova que sai, isso é um caso que intriga a gente. Natural. Pode ser. Mas nós veremos o que vai acontecer. São 9h51 para vocês que estão nos acompanhando nesta quinta-feira. Falta menos de 50 likes pra gente bater os 500 primeiros likes. Vamos para os 600, na nossa transmissão, Regis? se você gosta do nosso trabalho. Sempre avante. Se vocês Sempre puderem, avante. só deixa o like pra gente, porque